perdido foi, ouvirei de sua boca e te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Te abençoarei. É um prazer estar mais uma vez com você e tenho certeza que teremos um momento muito importante. Eu de estar aqui transmitindo a palavra de Deus para a sua vida e você para receber uma resposta de Deus. Quem sabe você está orando, aguardando de Deus uma afirmação, uma resposta, uma direção. Eu quero lhe convidar agora para refletirmos na Escritura Sagrada e tenho certeza, Deus tem uma palavra para com você. Acompanhe essa leitura comigo, está no Evangelho de Marcos, capítulo 8. E nesse momento eu vou fazer essa leitura. Se você tiver uma Bíblia aí na sua casa e puder acompanhar, independente da tradução, a narrativa é a mesma. Eu gostaria que você acompanhasse, mas se não for possível, se você não tiver uma Bíblia, acompanhe essa leitura, por favor. Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 22 em diante. Assim está escrito: E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disto, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e fez olhar para cima, e ele ficou restaurado e viu cada um claramente. E mandou para a sua casa, dizendo: Não entres na aldeia, nem digas a ninguém na aldeia. Aqui está a narrativa da cura de um cego da cidade de Betsaida. Jesus, nas suas, vamos dizer assim, nas suas missões, na sua peregrinação, no seu ato evangelístico, ele passava por várias cidades naquela região. E mais uma vez ele passou na cidade de Betsaida. Só que esse dia foi diferente. Ele passando ali, as pessoas que o acompanhavam, se aproximando de Jesus, gritando e suplicando que ele curasse um cego. E o interessante é que dessa vez as pessoas trouxeram o cego até ele. Então as pessoas vieram com o cego, pediu que Jesus tocasse no cego. Jesus então toma o cego pela mão, como está escrito aí no verso 23, tomando o cego pela mão. Algo interessante aconteceu. Quando todo mundo pensava que o cego seria curado ali em Betsaida, naquele momento, Jesus faz assim: não, pode soltar o cego então, deixa ele comigo. Ele pega o cego e sai caminhando com o cego. E aí tem um detalhe importantíssimo. Levou para fora da aldeia. Levando o cego para fora. Fez algo ali, humanamente falando, um absurdo. Ele cuspiu nos olhos do cego e perguntou se o cego tinha visto alguma coisa. O cego disse que não. Ainda bem que o cara era totalmente cego, porque se tivesse pelo menos 1% de vista no olho, ele ia ficar escandalizadinho com aquilo que Jesus fez com ele.
Ele disse, olha, eu não estou vendo claramente, mas a única coisa que eu estou vendo é homens andando como árvores. Bom, antes cego, agora doido. Cego não via nada, agora está vendo, mas está vendo tudo trocado. E aí diz, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Aí Jesus então, mais uma vez, torna a pôr a mão no cego. Mais uma vez ele vai lá e faz o milagre de novo. E aí o cego, Jesus pergunta para ele, agora, você está vendo alguma coisa? Aí diz a Bíblia que as vistas deles ficaram restauradas e diz que ele viu claramente. Perfeito. Aí Jesus então chega para o cego e pergunta para ele assim, então você está agora satisfeito? Sim. Está curado? Perfeito. Curadíssimo. Aí Jesus faz uma recomendação, que é onde eu vou, na verdade, enfatizar nesta mensagem. Verso de número 26. E mandou para a sua casa dizendo, não entres na aldeia, nem diga nada a ninguém na aldeia. Eu vou compartilhar com vocês uma reflexão rápida sobre se despedindo de Betsaida. Betsaida representa dureza do coração, inclusive a palavra Betsaida significa dureza de coração. Por que Jesus, para curar este homem, pegou na mão dele, levou ele para fora, não curou onde as pessoas ali o trouxeram, mas fez questão de levar o homem para fora? Por que Jesus fez por 2 vezes a tentativa, acertou na segunda? A primeira, o homem disse que não estava satisfeito, não tinha resolvido ainda. Jesus então, pela segunda vez, impõe as mãos sobre os olhos do cego, e quando ele é curado, restaurado, Jesus pergunta para ele, você está satisfeito? Sim. E Jesus ordena, Jesus não pede para ele, ordena, não volte mais para Betsaida. Por quê? É simples você entender o porquê desta recomendação, desta ordem de Jesus, de não voltar para Betsaida. Para você compreender essa ordem, você precisa ler o Evangelho de Mateus, capítulo 11, eu vou ler para você. Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso de número 21. Assim está escrito. Verso 20, vamos melhor, para o verso 20 em diante. Então começou ele a lançar em rosto as cidades, onde se operou a maior parte de seus prodígios, e não haverem o povo se arrependido, dizendo, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Olha aqui, Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos prodígios, que em vós se fizeram, há muitos que se teriam arrependido em sacos e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia de juízo do que para vós. Jesus operou grande parte dos seus milagres em Betsaida, mas as pessoas não se arrependiam, também não admiravam os feitos dele, não reconheciam. Até que chegou um dia que Jesus deixou esta sentença para esta cidade, como para Cafarnaum e outras cidades. Ele disse assim, parou tudo, eu não volto nessa cidade, vocês são ingratos. Por isso que Jesus aqui, no relato do cego, voltando agora, você já entendeu por que ele passou de lado, próximo da cidade e não entrou? É porque Jesus já tinha se cansado dessas cidades. Eu quero compartilhar com você algo muito importante. Infelizmente,
lamentavelmente, existem lugares que Deus não está operando mais. Digo isso talvez com um pouco de tristeza, mas com muita convicção. Existem lugares que Deus não está operando mais. Ele já usou todas as alternativas possíveis para tentar mudar e não conseguiu. Por isso que ele pediu para este cego. Pediu não, na verdade ele ordenou, como eu já disse anteriormente, não volte mais para esta cidade. Betsaida representa na nossa vida tudo aquilo que nós tentamos, nos esforçamos, nos desgastamos, investimos, e não é que não deu certo, não houve retorno. Porque quando você diz que não deu certo, é que as suas tentativas foram erradas, ou você foi uma tentativa frustrada. Mas na verdade não é isso, a verdade é outra, é que não houve reconhecimento da outra parte pelo que você fez. Não houve reconhecimento do seu esforço, do seu sacrifício. Eu quero convidar você a refletir, a pensar e dizer bem claramente para você. Você que está me vendo, eu quero olhar nos seus olhos e dizer para você: chegou o momento de você não dizer até breve ou até mais. Existem pessoas, existem cidades, existem locais que você tem que dar um adeus. Dizer simplesmente adeus, acabou. Acredite, tem pessoas que não tem jeito, não muda. Acredite, tem lugares que não tem jeito, não muda. Mas eu quero compartilhar alguns passos aqui com você para você compreender como fazer isso acontecer. Primeiro, você já descobriu por que Jesus se recusou a curar o cego em Betsaida, por que Jesus pegou na mão dele, levou para fora e depois de curado, disse para ele não voltar. Por esse motivo, Jesus havia rejeitado Betsaida. E eu quero compartilhar algumas coisas para você. Primeira coisa, diz a Bíblia no verso 22 que chegando a Betsaida, trouxeram-lhe o cego. Eu quero dizer com muita convicção, Deus levanta pessoas para mudar você de posição, para tirar você de uma situação que você mesmo não consegue sair. Por uma questão de medo, ou por questão de segurança, entre aspas, ou porque a resistência é maior, mas eu quero deixar bem claro que Deus levanta pessoas para tirar você deste local. Pode ter certeza. Deus levantará pessoas para te locomover, tirar você dessa situação. Pessoas que irão lhe encorajar, pessoas que irão levar você até Cristo, e de lá eu tenho certeza que Ele vai te direcionar para um lugar que você não vai precisar mais voltar. Então a primeira coisa, trouxeram o cego. A segunda coisa que eu quero deixar para você, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia e cuspindo-lhe os olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. Jesus, quando recebe aquele cego pela mão dos outros, ele diz: pode soltar a mão dele, deixe que eu pego na mão dele. Você tem que ter fé. Imagina a situação daquele cego. Acreditar que Jesus, de fato, iria resolver o problema dele. O cara é cego. O cego tem um grande problema, além de ser cego, é de correr o risco de ser conduzido por pessoas que ele confia, não pelo que vê, mas pelo que ouve. E como é que aquele cego tinha convicção de que Jesus era a pessoa certa para mudar a vida dele, para resolver o problema dele? É que ele era cego, mas ele tinha uma coisa muito importante,
que tem gente que tem até vista, mas não tem. Ele tinha fé. O escritor aos Hebreus disse que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que se não vê. Deixa eu dizer algo para você, meu amigo. Deus quer pegar na sua mão e te levar para fora de Betsaida. Com muita convicção e com muita certeza, eu quero lhe dizer nesse momento, vença o medo. Talvez você está pensando, mas a minha vida toda foi criada nesse lugar. Eu estou há muitos anos nessa situação. Eu quero dizer uma coisa. Não estranhe esta fala minha. Existem lugares que Deus não opera mais. Existem pessoas que não mudam. Até para melhorar a sua falta de convicção, para que você a tenha, eu vou te falar um negócio para você. Existem milagres na nossa vida que não se consegue com oração e nem se consegue com uma atitude de Deus. Existem milagres na nossa vida que primeiro ele para acontecer precisa que nós tomemos uma atitude. Você precisa fazer alguma coisa. Não adianta você estar orando, Deus me tire dessa situação, Deus me tire desse lugar, Deus me ajude. Deus só vai colocar a mão em você para te socorrer, para te ajudar, se você tomar a decisão de sair desse lugar. Não se escandaliza com o que eu vou dizer. Eu vou te falar um negócio com muita sinceridade e com muita convicção. Até porque o ofício pastoral faz com que nós tenhamos esse tipo de experiência com algumas pessoas na qual nós tentamos. Existe casamento que não tem como continuar mais. Acabou, não tem mais jeito, acabou. Acabou o encantamento, acabou o amor, acabou o respeito, acabou, não tem mais jeito, é uma Betsaida. E você que é vítima dessa situação, tem que tomar essa decisão, acabou, não tem mais jeito, eu não vou ficar tentando uma coisa na qual Deus não vai mais me ajudar. Deus desistiu disso. Quer ver outra coisa? Existem igrejas que Deus não opera mais. Acabou. Tem o pastor, tem o povo, tem púlpito, tem microfone, tem o sacerdote, tem o padre, tem seja quem for. Deus não opera mais, Deus não opera. Existem lugares que Deus se recusou. Acabou, não tem mais jeito. Alguém pode dizer, não, mas para mim tem jeito. Você tem que entender que para algumas pessoas tem, mas para você não. Então eu não tenho dificuldade nenhuma de lhe afirmar isso. A sua prosperidade, a sua alegria, a sua esperança não está onde você está. Quem sabe está em outro lugar. Quem sabe está em outra pessoa. Não adianta insistirmos em ser contrário àquilo onde temos a Bíblia como referência. Eu lamento, existem alguns crentes que parece que são masoquistas. Não, nós vamos orar, Deus vai abençoar, espera no Senhor. Espera sim, mas eu tenho que dizer uma coisa, existem várias respostas de Deus. Existe a resposta de Deus de sim, mas existe a resposta de Deus também que é não. Deus pode estar lhe respondendo nesse momento, lhe dizendo, não tem mais jeito, a não ser saia deste lugar. Não tem mais jeito, a não ser mude de posição. Se você tomar a decisão, Deus te ajuda. Se você não tomar, não tem como Deus te socorrer. Preste atenção. Levou para fora da cidade. Curou o camarada. Você está vendo alguma coisa? Ele disse não.
Você está vendo alguma coisa? A única coisa que eu estou vendo é homens andando como árvores. Dá para perceber que Deus é o único que tem prazer em administrar sobre a sua vida uma bênção completa. Deus é o único que quer ver o seu bem por completo. Então tá bom, já que você não está vendo perfeitamente, vamos mais uma vez. E o camarada foi curado por mais uma vez, pela segunda tentativa, e deu certo. Talvez você está meio assustado com o que você está ouvindo, ou você deve estar preocupado, mas eu não sei como é que eu vou fazer isso, porque na verdade eu estou há tantos anos tentando e eu não estou tendo sucesso, estou há tantos anos tentando e não estou conseguindo. Eu quero dizer algo para você. Para Deus usar a Abraão, ele disse: sai da tua terra e da tua parentela. Para Deus usar Moisés, Moisés teve que sair do Egito. Para Deus usar Esther, ela teve que sair da zona de conforto, aonde estava no palácio, para ser um instrumento na mão de Deus em favor do povo de Deus. Agora não compete a Deus, nem a mim como pastor. A mim compete falar e ter convicção do que estou falando. A Deus compete aguardar a sua ação, porque Deus não age, Deus reage. Vou repetir: Deus não age, Deus reage. Provoca uma situação para você ver se Deus não reage. Toma uma atitude. Não adianta orar, não adianta jejuar. Chegou o momento de você decidir. Acabou, eu preciso resolver minha vida. E pode ter certeza. Assim como Pedro perguntou a Jesus: posso caminhar sobre as águas e ir ao seu encontro? Jesus disse: venha. E quando Pedro começou a caminhar sobre as águas, a Bíblia diz que ele, olhando para o vento, começou a afundar e Jesus estendeu a mão dele. A mão do Senhor está estendida para todo aquele na qual ele deu uma ordem. A ordem foi essa: pode sair do barco, confia em mim, e pode ter certeza que se algum imprevisto acontecer no meio do caminho, a minha mão está estendida. Por favor, você que está assistindo este programa, esta mensagem, o que você está passando? O que adianta ficar em Betsaida, mas continuar cego? O que adianta ficar nesse local aí e não ver a manifestação de Deus? Toma uma decisão, saia da sua terra, da sua parentela, e vai para um lugar onde Deus quer te mostrar. Talvez deve ter algum pastor assistindo esse programa. Eu quero dizer para você, pastor, vá buscar a Deus, para que Deus comece a achar graça desta igreja onde você está pastoreando, e que Deus opere milagre nela. Talvez você que está me assistindo é um marido que não tem honrado a sua esposa. Cuidado para Deus não desistir de você. E agora eu vou encerrar esta mensagem dizendo algo muito importante. E é o seguinte: está curado? Sim, estou curado, Jesus. Vendo claramente. Então não volte mais para Betsaida. Você sabe o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: uma pessoa que tem uma vida nova, renovada, ela não volta mais de onde saiu. Sabe por que você perdeu o membro da sua igreja, meu irmão, meu amigo, pastor, companheiro? Sabe por que você perdeu essa ovelha?
porque você deixou de cuidar dela. Aí ela foi para outra igreja, chegou lá, foi bem tratada. Por que ela vai voltar se você humilhou tanto? Se você nem atenção deu, perdeu. Você que está me assistindo, você que foi marido, sabe por que você perdeu sua esposa? E agora está tentando ela de volta e ela não vai voltar. Sabe por quê? Porque ela tentou muito tempo e você não mudou de vida. E agora ela está em outra vida, agora ela está com outra pessoa talvez, está ou sozinha, mas agora ela viu vida, ela não vai voltar mais para você. Porque quem descobre as coisas boas da vida, não volta mais. O único que volta para o estado anterior que estava é porco. Somente porco. Não adianta, há uma ilustração, né? Que o camarada pegou o porco e levou para casa, e deu um banho no porco, colocou na sua banheira e deu hidromassagem no porco, e o porco ficou todo bonito, cheiroso. Aí levou o porco para a sala, tomou um belo de um café, depois levou o porco ao manicure e lá fez as unhas do porco, depois levou o porco ao cabeleireiro, deu um trato no pelo do porco, levou o porco ao médico, fez o check-up, maravilha. Até que um dia, o porco passando, viu uma lama perto, pulou dentro da lama, acabou com tudo como tinha feito. Sabe por quê? Porque porco é porco. Você pode gastar o que for com porco, não adianta, ele volta para a lama. O que não é o caso dessa pessoa na qual está me assistindo. Jesus disse bem claro: para que você vai voltar para um lugar que você ficou cego a vida toda e agora você está vendo? Olha, se você está na linha de risco, toma cuidado, porque essa pessoa que está ouvindo essa mensagem, e talvez você que não é a vítima, mas é o réu no fato, muda de vida para não perder sua esposa, muda de vida para não perder o teu marido, muda de vida para não perder a sua ovelha, muda de vida para não perder o teu filho, muda de vida para não perder amigos. E a minha oração hoje é esta: se despede de Betsaida. Gente, mas como é maravilhoso nós vivemos essa situação, a gente desaparecer do mapa, dar um adeus a algumas pessoas e alguns lugares, e depois de alguns anos a gente ficar imaginando o que algumas pessoas estão pensando. Como é que está fulano de tal? Eu nunca mais a vi. A vida é assim. Deixa as pessoas sentir saudade de você. Deixa as pessoas, que na verdade tem pessoas que só nos honram depois que a gente vai embora. Então a minha palavra para você é esta: quer ser bem sucedido? Segura na mão do Senhor. Deixa Deus pegar na sua mão. Tome uma decisão, porque Deus quer tirar você de Betsaida. Acredite, existem coisas melhores para você. Betsaida não tem mais jeito. Essa pessoa não tem mais jeito, esse lugar não tem mais jeito. Não adianta orar, não adianta jejuar. Você precisa somente decidir. Deus te abençoe. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca e te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Te abençoarei.